Bom dia! Hoje eu vou falar sobre os fusos horários. Observe a projeção na tela. Você vai observar que é um mapa, é uma representação cartográfica. Ela é mais conhecida como planisfério. Ela pode ser representada também, pensada como cilíndrica, se você pensar que nós iremos racionalizar a divisão da Terra no sentido norte e sul e no sentido leste-oeste. Pensando que a Terra faz um movimento de rotação diário e isso demora 24 horas e alguns minutos e segundos, você vai pensar no movimento então rotacional no sentido anti-horário e por isso eu poderia pensar a projeção cilíndrica. Pois bem, o que nós queremos hoje é falar sobre essas linhas que cortam a Terra de 15 em 15 graus. Então nós vamos pensar uma forma geométrica cilíndrica, ou podemos pensar uma representação semelhante a uma bola. Então, desenho geométrico, um círculo com 360 graus. Se eu dividi-lo de 15 em 15, eu consigo então 24 linhas. Então, 360 graus, que é a representação de um círculo. Dividido por 24 linhas, a cada 15 graus eu vou ter uma linha. Então, 24 linhas, 24 horas. A partir do meridiano de Greenwich, que fica numa cidade chamada Greenwich, que passa pela Inglaterra. Imagine aí a região da Grã-Bretanha, bem a norte da Europa, a região noroeste, na verdade, da Europa. Você tem, então, a Irlanda, o país de Gales, a Escócia, a Inglaterra. Na Inglaterra você tem um meridiano que passa ali, pelo maior observatório astronômico do planeta, chamado Greenwich. Lá, então, é a primeira linha que corta a Terra em duas. A partir dali, você tem, então, o fuso zero para a direita. Você vai contar menos horas, para a esquerda você vai contar mais horas. Como a direita e a esquerda é relativo, e a gente vai pensar na noção de relatividade, vamos imaginar que nós estamos no mapa, olhando para frente. Então, à direita fica a América, do lado esquerdo fica a Ásia. Pois bem, então, parando para pensar dessa maneira, o Brasil, por exemplo, na América do Sul, está no fuso -3. Você vai olhar e vai ver letras distribuídas na representação do planisfério do mapa mundi. Cada uma dessas letras você tem uma localização de latitude e de longitude. Então, a partir ali daquela linha mais escura, preta, que corta o Brasil aproximadamente na região do Amapá, Roraima, Amazônia, você tem uma linha imaginária, um paralelo, uma latitude zero, que se chama linha do Equador. A partir daí para cima, você tem a região norte do planeta. Para baixo, você tem a região sul. Você tem o meridiano de Greenwich, que passa então lá no Observatório Astronômico. A partir dali, você para a direita tem a região então da América, e para o lado esquerdo você tem a região da Ásia, da Índia, da Oceania, ok? Então, vamos pensar que cortando a Terra em dois eixos, eu tenho um eixo X e um Y, que vai me dar uma localização em graus, horas, minutos e segundos. Por exemplo, 48 graus, 30 horas, 20 minutos, 3 segundos. Então, seria uma localização aproximadamente numa região a norte da Ásia. Eu devo pensar e refletir essa localização. Eu não estou dando ela exata nesse momento. Então, de que maneiras nós vamos contabilizar o horário mundial, os fusos horários? É pensar que em cada localização geográfica de algum país, de um dos 198 países disponíveis entre os continentes que cobrem o globo terrestre, você tem uma localização exata. Então, se eu estou no Brasil agora, por exemplo, se é 1 hora da tarde,
Se você for mais à direita, você vai ter a redução do horário, à medida que você vai mais à direita. Se você estiver mais à esquerda, significa que é um aumento, né, da hora. Então, se agora, nesse exato momento, é às 13 no Brasil, então lá na região do Acre seria aproximadamente meio-dia. Mas, pois bem, se eu estivesse lá em Portugal, eu teria 3 fusos para a esquerda, aproximadamente 13. A gente vai pensando. Eu tenho 13, então eu tiro, aumento mais um, 14, mais um, 15, mais um, 16. Significa que lá seria 4 horas da tarde? Então vamos refletir e pensar. Quando a gente fala de linhas imaginárias que cortam a Terra, a gente pensa latitude zero na linha do Equador, logo acima mais 30 graus, depois 45 e 90 lá no Polo Antártico, o Polo Ártico a norte e o Polo Antártico a sul. Então, pense aí que a esfera de 360 graus cortada ao meio é 180, né? E se eu cortar esse meio mais na metade, eu tenho 90 acima, 90 abaixo. Então, vai da linha do Equador meridiano, desculpe, o paralelo zero, até o Polo Ártico, que é ao sul, você vai até 90 graus. Se você for para norte, você tem o Polo Antártico 90 graus. Então, mais meridional vai até 90 graus, mais austral, ao sul, você vai também a 90 graus. O meridiano de Greenwich vai cortar a Terra em duas também. Se você for para a esquerda, você tem a Terra num eixo de 360 graus, você tem 180 para a esquerda, 180 para a direita, ok? Então, a partir do meridiano de Greenwich. As linhas imaginárias que cortam a Terra nos dois sentidos nos possibilitam encontrar a localização de onde uma pessoa está pelo sistema de posicionamento global. Então, o satélite que consegue observar através do GPS, System Position Globation, a pessoa em si num determinado território, através do mapeamento, do rastreamento, através dessas linhas que cortam a Terra, é possível também conseguir, além de dar o posicionamento exato, saber que horas que é naquele território com relação ao território onde você se encontra. Uma dica, eu vou viajar para a Austrália. É interessante que quando ao sair do aeroporto da cidade no qual você mora, você adiantar o relógio no horário daquela cidade antes que você vá para lá, ok? Até porque fica mais fácil para você saber a quantidade de horas, para você saber a horas exata ao chegar lá. Se você deixar o relógio